Shalom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo profético, toda terça, examinando as profecias. Hoje vamos falar sobre a lei marcial e a saída das grandes cidades. Vamos orar? Yah, nosso eterno, todo-poderoso, Elohim, Rei do Universo, pedimos a tua bênção, tua proteção, teu discernimento e sabedoria em mais um estudo profético. Abençoe as famílias, os sábios dessa geração, para que possam despertar e fazer algo para a preparação dos eventos vindouros. Pedimos a tua bênção, teu perdão em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Meus queridos, nós estamos ouvindo falar sobre intervenção militar no Brasil, estamos ouvindo falar sobre a situação caótica das cidades das nações, estamos vendo que logo algo grandioso está para ocorrer. Não é novidade nenhuma o assunto que vamos falar nesse estudo, mas é novidade sim como o cumprimento dessas profecias está sendo tão exato. Você vê nesse momento uma nação suplicando por uma intervenção militar. Há muito tempo, né? Esse quadro vem se desenvolvendo, as pessoas querem segurança, as pessoas querem paz. E nada vem de graça. Como diz o ditado, cuidado com o que você pede. A tão almejada paz e segurança vem com alto preço. Ela vem em troca da sua liberdade, em troca dos seus direitos básicos humanos, ela vem em troca do seu livre arbítrio. E é muito sério isso. Eu sei que tem pessoas que têm uma opinião política diferente, ou que têm uma ideologia bem contraditória àquilo que nós estamos apresentando aqui. Mas pense por um momento. Será que as profecias não nos anunciaram que haveria um discurso de paz e segurança? Será que as profecias não nos alertaram sobre o discurso de segurança, de proteção e as consequências por trás disso? Sim, meus queridos, o presidente desse país decretou intervenção militar no Rio de Janeiro. Intervenção militar é quando o exército assume a gestão da segurança, quando a União, né, a instância maior federal, depõe os poderes estadual ou o local, no caso da cidade do Rio de Janeiro, né, e então assume essa questão da segurança. E quais são as consequências negativas de tudo isso? Eu não vou falar no âmbito político hoje aqui. Eu apenas vou citar o que as profecias falam sobre a questão que envolve intervenção militar, que envolve lei marcial, onde, numa lei marcial, um homem tem o poder pleno de emitir decretos, ordens executivas sobre toda uma população. Os direitos civis vão embora. É como durante as guerras, é como numa situação de emergência, de um caos, o cidadão perde todos os direitos constitucionais dele, ele está diante simplesmente de uma ordem imposta, totalmente controlada, onde ele não tem direitos civis. E o que as profecias nos alertam sobre isso? Miqueias 3,5 diz, assim diz Yah, o Todo-Poderoso, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá, na boca preparam guerra. Então veja, o Altíssimo, por meio do profeta Miqueias, sondava os corações daqueles religiosos já naquela época e vislumbrando o futuro. Eles vão falar de paz para quem quer ouvir paz, quem aplaude a eles, quem está com eles. Mas contra aquele que não lhes dá nada, eles se preparam para a guerra. Ou seja, eles falam de paz. O discurso deles é de paz. É o mesmo discursinho fajuto de Obama sobre paz, sobre
o discurso dos políticos, né, lá do Oriente Médio, os líderes do mundo islâmico, a Igreja Católica na boca do Papa Francisco fala de paz. Só que, na verdade, eles estão se preparando para a guerra. É isso que a Escritura diz. O Vaticano é o detentor de uma das maiores indústrias armamentistas do mundo, o maior acionista do mundo. E é um dos que mais discursam paz em pele de cordeiro. Você vê os Estados Unidos que vão à ONU discursar sobre paz, sobre tratados de paz, como Trump está fazendo, mas, no entanto, nunca houve na história de toda a humanidade o maior preparo militar como está havendo agora. E venda de armas, investimento das nações em tecnologia e armas e munição para a guerra. Então você me responde uma coisa: para que tantos veículos de combate, tantos aviões de combate, tanta munição, para que tanto armamento e tanto treinamento militar, se eles não fossem nunca utilizá-lo? É óbvio que em algum momento eles vão exercitar este poder, eles vão travar batalhas. E tudo tem que ser justificado dentro dessa perspectiva, queridos, mundana, secular, falsa, dentro de uma perspectiva de tratados de paz, de instituições como a ONU, discursando paz, de líderes que aparentam ser pacíficos, mas que na verdade são vendedores de armamentos. São homens de negócio que vivem da guerra e que têm um ávido desejo por sangue e destruição. Então medite comigo agora. O jogo Illuminati chamado New World Order, Nova Ordem Mundial Illuminati, traz algumas cartas muito interessantes. Em uma dessas cartas está escrito Law and Order, que quer dizer lei e ordem. Esse jogo retrata como a elite manipula a humanidade com cartadas, né? com planos e a efetuação desses planos dentro de uma ótica ocultista, uma ótica maligna, satânica, já que eles fazem parte de um conglomerado de satanistas. Eles adoram Lúcifer. Então eles têm uma carta chamada Law and Order, onde ela, na verdade, representa a ala conservadora. Veja só como é interessante. Aqui diz: aumente o poder de todos os grupos conservadores. Por quê? Porque o mundo ele tem dois viés. O poder vermelho, poder azul. Direita, esquerda. Capitalismo, comunismo. Catolicismo, protestantismo. Eles trabalham sempre com essa ilusão da escolha. E o grupo conservador, ele pede, na sua maioria, ele pede e estimula, ele incita as pessoas a buscarem a proteção do Estado. Eles instigam as pessoas a pensar que para acabar com a bandidagem, a criminalidade e todas as mazelas da violência, você precisa aumentar o poder militar, você precisa então criar um Estado policial. E isso está funcionando lá nos Estados Unidos muito bem até hoje. Depois de 11 de setembro, houve a instauração de uma lei chamada Ato Patriótico, que limita o direito dos cidadãos e visa prender e investigar os próprios cidadãos americanos, quando na verdade todo o atentado lá foi feito por estrangeiros, né, árabes, e eles então agora se voltam contra a população. E aí eu pergunto para você, eu gostaria que você raciocinasse comigo, de que adiantou esse ato patriótico lá? De que serviu esse estado policial lá? Inclusive mudando a própria Constituição americana, né, ao ponto de aprovar leis como a da tortura por afogamento, né, e prisão por tempo indeterminado, sem
que o indivíduo usufrua dos seus direitos, né? De uma investigação apropriada e tal, mandato judicial para aprisionamento, para invasão domiciliar e etc. Acabou. De que adiantou tudo isso? Quando você vê nos noticiários constantemente incidentes por trás de incidentes, em escolas, não sei aonde, e não sei o que lobos solitários agindo. Do que adiantou? Isso prova mais uma vez que o intuito deles não era proteger os cidadãos, mas sim criar um estado policial, preparar o mundo para algo bem maior. E nós sabemos que algo maior é esse, a nova ordem mundial. Veja, esse é um brasão dos Illuminati, grau 33 em diante. Esses super maçons têm um lema, Ordo ab Cao. E você nota no brasão, tem uma fênix de 2 cabeças. Você vê a cruz de Malta no topo, que na verdade esse é um sinal muito antigo. Investigando essa semana, lendo um livro chamado Testamento de Salomão, lá mostra que essa insígnia é utilizada até hoje nos selos de evocação de espíritos de demônios, né? E acima tem uma pirâmide com escrito 33, né, que é o último grau ocultista, e você tem raios de luz espargindo da pirâmide, né? Ou seja, isso é o grão-mestre, são pessoas do topo mesmo que estão envolvidos. E o objetivo deles é Ordo ab Cao. O que é isso? É um famoso dito escocês antigo e aceito pela maçonaria, Ordo ab Cao, ordem vinda do caos. Crie o caos e então ofereça uma maneira para restabelecer a ordem. Sua ordem? As massas são agrupadas e dirigidas por muitas e variadas formas de controle mental e emocional. Vemos ao longo da história vários acontecimentos que muitos dizem que foi por um acaso, outros dizem que foram catástrofes, mas sabemos que esses grandes acontecimentos sempre têm por trás algo obscuro. Se você quer impor algo para uma grande quantidade de pessoas, ou você faz com que a grande maioria concorde e aceite, que se tratando de haver muitas pessoas é difícil, ou você impõe a sua vontade à força. Mas para impor sua vontade à força, se tratando de grandes massas, não se pode ser tão explícito, para que não fique evidente o que está acontecendo. O melhor é você criar uma situação sabendo que a consequência disso levará ao seu objetivo. E essa é uma sabedoria maligna que está funcionando. Veja o 11 de setembro, o que levou os americanos a abrirem mão de seus direitos e estabelecerem um estado policial por lá. Veja o que está acontecendo aqui no Brasil, quando essa bandidagem se coloca, né, de uma forma que eles sempre atuaram, na verdade, sempre existiu, só não era tão divulgado como é hoje, né? E agora a mídia, né, a grande mídia, que também é um instrumento deles, é utilizada, desses falsos profetas, né, desses satanistas, é a grande mídia que faz o jogo deles, anuncia, toca o terror emocional nas pessoas. Então, elas são levadas a crer que uma intervenção militar é a solução, é a salvação. Que isso vai produzir segurança, paz e prosperidade. E adivinha, as pessoas gostam disso. As pessoas querem ouvir isso. Por isso que o profeta diz, e a minha mão, ou o Criador diz, e a minha mão não será, a minha mão será contra os profetas, que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão. Nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Criador. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saiva, caireis, e um vento tempestuoso afenderá. Ezequiel 13, 9 ao citado de acreditar em falsos profetas. Você vê os falsos profetas colocando as novelinhas deles
deturpações bíblicas, como essa Apocalipse da Record aí, que do Apocalipse não tem nada, não tem revelação nenhuma, na verdade. Vai haver um arrebatamento, as pessoas vão gozar de paz e segurança. Tá cheio de profeta aqui no YouTube, inclusive se dizendo fora do sistema, desigrejado, falando de um tempo de paz. Até chegando ao cúmulo de dizer que a nova ordem mundial é um tempo de paz real. E que para haver o recomeço tem que haver um tempo de paz antes do fim. É incrível. Mas fiquem atentos. Todas as cidades estão condenadas, estão fadadas à destruição. Preste atenção. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Iá para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira. Apocalipse 16, 19. Você pensa que o Criador não tem nenhuma profecia sobre as grandes cidades, como a Bíblia diz, as cidades das nações? Estamos falando aqui das cidades capitais. Sim, São Paulo, Barcelona, Nova York, Cidade do México. Nós estamos falando das grandes cidades aqui. E o profeta, muito interessante, o profeta, um dos profetas citam, né, Sofonias, que as cidades costeiras estão na rota de colisão dos juízos do Altíssimo. Principalmente as cidades costeiras, porque é onde maiores abominações são cometidas. Quem mora em cidade costeira sabe o que rola por lá. Muita droga, prostituição, exploração infantil, corrupção, né? Nós sabemos essa realidade, né? A perversão, a imoralidade que campeiam nesses antros. Você sabe. Quem conhece a Orla Marítima sabe a bagaceira que é. E o Criador mira nesses centros onde se aglutinam os pecadores, onde o pecado já está alcançando o seu limite. Né? É o cálice se enchendo, vai transbordar. Então, queridos, as profecias nos alertam sobre cidades como Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cuidado, hein? Tá vindo juízo aí. Cuidado. E diz o seguinte: o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Com certeza não é lá nos morros do Rio, não é lá nos bairros da Orla, não é lá nos bairros de classe média, e nem tampouco nos subúrbios das cidades. São moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso para o povo de Iá. O verso 19 diz: mas, agora vem o oposto. Descendo o bosque, cairá Saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Veja como é sério. Descendo o bosque, descendo para o vale, onde existe facilidade, comodidade, festas, onde existe muita atratividade, cairá Saraiva. São pedras que o próprio Criador vai mandar. Elas não vêm do espaço, coisa nenhuma, elas vêm da mão do Criador, na nossa dimensão, na nossa atmosfera, e a cidade será inteiramente abatida. Olha que coisa tremenda. A cidade será inteiramente abatida. Quer dizer, não é só o profeta Isaías aqui, não é só o profeta Yohanan ou João lá no Apocalipse, é toda a Bíblia falando da maldição das cidades. Cidade da destruição, ou cidades da destruição. Queridos, os acontecimentos que estão para ocorrer entre esse ano de 2018, 2019 e, melhor falando, de 2020 em diante, que é o período que nós esperamos a grande tribulação, irão afetar definitivamente a vida das pessoas que moram em cidades. Eu tenho visto as fotos dos moradores sendo revistados nas ruas, crianças ao irem para a escola sendo revistadas nas ruas. Cada vez mais estão à mercê de um controle total. Nós chamamos isso de nova ordem mundial,
onde você não será nem dono de si mesmo. Você não terá mais direitos. Você será apenas um número. E nós estamos muito próximos desse caos generalizado, que vai ser, então, implantada a nova ordem mundial para resolver esse caos, que é o domínio do antimessias, o anticristo, para, enfim, os últimos acontecimentos apocalípticos. Mas nós que estamos despertos precisamos tomar uma atitude. O profeta Ioel, ou Joel, disse: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa de Iá, e clamai a Iá. Ai do dia, porque o dia de Iá está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o alimento não está cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Iá? Veja, as profecias falam da escassez de alimento. Você sabe que nos tempos de guerra, ou no momento de emergência, o alimento ele é racionado, os mercantis não são abastecidos, supermercados não são abastecidos, depósitos, o transporte é cortado e logo o alimento que ainda está estocado nas vendas, ele se acaba. Apesar de haverem saques e motins, como frequentemente acontece numa situação de caos, ele não será suficiente. Eu repito, ele não será suficiente para a demanda de gente dentro das grandes cidades. As megacidades super povoadas. Milhões de pessoas. Cidades de 20 milhões de pessoas, como São Paulo, né? 10 milhões de pessoas. Não vai ter comida para tanta gente. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão abrir mão da própria alma. Agora, tem gente que diz assim, irmão, eu sou uma pessoa de fé, sou uma pessoa que teme, eu creio que Deus vai me proteger, Deus vai cuidar de mim. Eu digo, muito bem, parabéns. Onde eu estiver, Deus vai cuidar de mim. Eu, muito bem, parabéns. Só que você se esquece de um detalhe muito importante. Que o Criador já nos tem dado alertas e sinais suficientes para entender que as cidades nunca foram o plano do Criador para o seu povo. E que aqueles que permanecerem nas cidades serão mártires. Eles irão testemunhar com a sua própria vida, né? Eles irão depor suas vidas por amor ao Cordeiro, né? Não amaram suas vidas até a morte. Então, o que acontece, meus queridos? O alimento vai faltar. E, infelizmente, aqueles que irão receber ainda alguma coisa são aqueles que vão abrir mão da sua própria alma em harmonia com o anti-messias. E a pessoa diz o seguinte, sim, mas eu tenho fé que vou passar por isso. E ainda tem alguns, e me perdoe a expressão, valentões, que dizem o seguinte, eu estou pronto para morrer. Ok, entendo, irmão. Parabéns. Segundo ponto para você. Só que deixa eu lhe colocar o seguinte cenário. Imagine você vendo o seu filho, a sua filha de colo, ou uma criança, o seu filho passando necessidade, com fome, e ele chora. E então os dias se passam e não tem comida. Mas você é fiel. Você não vai vender sua alma, você não vai adentrar na marca da besta, não vai participar da falsa adoração a um homem. Você não vai entrar nisso. Então os dias se passam, seu filho está chorando. Seu bebê de colo está com fome. E essa criança já não aguenta mais, sua esposa está desfalecendo. O que você vai fazer diante desse quadro? Todo ser humano ele tem um limite. As pessoas não contam com o fator psicológico no momento do caos, no momento da escassez. Você se lembra que a escritura relata que durante o cerco de Jerusalém, as mães comeram os próprios bebês e nem queriam repartir. E os homens chegaram ao cúmulo de comer a carne de seus próprios braços. Se você acha que tudo isso é exagero, faça uma pesquisa sobre a história do avião, né, de um time de esportista que caiu nas cordilheiras do Chile, né, nos Andes. Eles comeram
o banco dos aviões, o couro do banco, comeram plástico, eles comeram tudo que eles puderam encontrar pela frente. E chegaram ao cúmulo de comer a carne dos seus companheiros. Então não pense que os últimos tempos vai ser coisa de ficção científica, filme de Hollywood, porque todos esses filmes não chegam aos pés do que está para acontecer. E o Criador tem alertado, tem levantado mensageiros para anunciar o juízo. Amós 3, 6 e 7 diz: tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal à cidade, sem que Iá o tenha feito. Certamente Iá não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 6 e 7. Queridos, a única coisa que nós temos a fazer nas cidades é tocar a trombeta. Fora isso, não tem sentido o povo eterno, verdadeiro, sábio, fiel, ainda estar nas grandes cidades. Está compartilhando dos eventos das grandes cidades, está comendo da mesa da grande cidade, está lá envolvido nas moradas das grandes cidades, está sendo vacinado como os moradores das grandes cidades e está fazendo política, como tem muitos aí no Facebook, que a gente vê constantemente, defendendo, ou seja, qualquer viés político. E eu sei que tem muitos irmãos, até amigos meus, que fazem campanha para intervenção militar. Agora eu vou dar uma mensagem para você do Criador, meu querido. Abra os seus ouvidos. Se você quer uma intervenção militar, então prepare-se para fazer parte do governo do antimessias, porque ele vai te dar a tua intervenção militar. Ele já está dando. E vai ser uma intervenção militar tão grande, mas tão grande, que você vai se arrepender no dia em que pediu intervenção militar. Você vai se arrepender de viver em um estado policial, você vai se lamentar por ser controlado feito um boneco. Sem direito de ir e vir, sem direito à liberdade, a nada. Propriedade, nada. Você vai lamentar isso. Então Iá envia os profetas para falarem. Isaías 33, 15 a 16 fala do povo que me parece, ao que tudo indica, que não vai estar nas grandes cidades. Eles vão sair de lá, Belo Horizonte, vão sair de Salvador, vão sair Rio de Janeiro, vão sair de São Paulo, vão sair de Fortaleza, vão sair de todas essas cidades principais para longe disso. Isaías 33, 15 a 16 diz: o que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Queridos, o justo habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Está falando das montanhas. Quando as pessoas me perguntam, irmão, qual é o melhor lugar para mim morar? Para mim investir numa propriedade, irmão, é lugar afastado dos grandes centros urbanos, um lugar de grandes altitudes e de preferência em serra, montanhas e assim por diante. Porque toda uma genealogia de servos do Altíssimo sempre habitaram nas montanhas, sempre. Todos eles entendiam o conceito da Moshave, as moradas de refúgio. Depois você pode assistir esse vídeo no canal Neemias Gomes que nós fizemos com o Yahussef. Esse termo hebraico, Moshave, né, o Moshavim, eles traduziram para o nosso português moradas. Mas é mais que isso. Eram os montes onde as comunidades israelitas se concentravam e viviam nos moldes das escrituras. Não seguiam o calendário pagão,
não seguiam os costumes pagãos, mas somente obedeciam ao Criador e viviam em harmonia, em amor ao próximo e em amor ao Criador. Isso é fundamental. E não mudou hoje, nos últimos tempos, principalmente nos últimos tempos. O Messias nos alertou: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar, agora guarde bem essa palavra, de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então tem algo que eu possa fazer para evitar as coisas que estão por vir. E não é simplesmente ficar sentado numa cadeira de braços cruzados nas cidades. Não é. Tem uma parte que eu posso fazer que o Criador não vai fazer em meu lugar, que é seguir essas instruções, ir para uma morada de refúgio, sair desses grandes centros babilônicos, que foram fundados por, em primeiro lugar foi por Caim, depois foi Nimrod, o grande perpetuador desse costume pagão. E achar dignos de evitar. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, nós lemos no livro de Jazar, inclusive nós vamos falar sobre isso nesse sábado que vem. Não foi possível nesse que passou, mas se o Criador permitir, falaremos nesse sábado que vem, como é o dilúvio na visão do livro de Enoque, do livro de Jazar, né? Detalhes que a Bíblia não conta. Tem um detalhe seguinte, que quando os ímpios começaram a bater na arca, pedindo para que Noé abrisse, Noé respondeu o seguinte: vocês disseram que o Criador não existia? Agora aproveitem bem o dilúvio que está aí. Agora recebam o juízo, recebam a condenação. Senhores, raciocine comigo. Se eu me preparo para o que está por vir, alerto as pessoas para o que está por vir, seria justo que então, na última hora, eu recebesse pessoas que zombaram, que já receberam a marca da besta, que já estão em comunhão com as trevas, que não se prepararam, que não quiseram nada com o Criador no tempo de paz? Seria justo eu abrir a minha morada, o meu refúgio e receber essas pessoas? Não, senhores. 1000 vezes não. A arca já vai estar fechada. E eu, particularmente, eu já fechei a minha arca. Fechei de vez, a porta fechou. Porque nós sabemos que nós temos aí pouco tempo antes de 2020, antes que a nova ordem mundial realmente esteja em vigor, seja realidade concreta. Nós estamos vendo sinais disso, mas não é justo que a gente faça de última hora preparativos ou que receba pessoas de última hora. Tem toda uma logística. Noé teve que estocar alimento para ele, para a família dele, para os animais que iam na arca. Ele teve que fazer provisões, ele teve que fazer toda uma estrutura para comportar aquilo que ele planejou. É lógico que pela benevolência do Eterno, se alguém se arrependesse antes do dilúvio, ainda poderia ter entrado. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Nos nossos tempos, ninguém que receba a marca da besta será confiável. Ninguém. Porque ele já vendeu a alma. A Bíblia é terminantemente clara quando diz que aquele que recebeu a imagem da besta, o nome, o sinal na sua testa, na sua mão, ele receberá a ira do cordeiro, sem mistura, no cálice da sua indignação. E ele será atormentado, ou seja, não tem volta. Depois que os homens venderem suas almas, não tem mais solução. E essa cartada final que Satã vai lançar sobre a terra, sobre os habitantes da terra. Ele vai chegar num momento em que vai comprar as almas dessas pessoas em troca de paz e segurança, em troca de prosperidade. E aí, quem entrar nisso, infelizmente, não tem volta. O profeta Isaías, capítulo 30, verso 30, diz que Iá fará ouvir sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço.
com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Todos esses acontecimentos para os últimos dias remontam os juízos que já aconteceram. Só que o dilúvio não vai ser de água, não, vai ser de fogo. Os juízos que vão sacudir a terra, e diz que só vão restar 1/3 da população, né? Pouco mais de 2 bilhões de pessoas, no final de tudo isso, revela que será tremendo o juízo que está por vir. E que nós temos que nos preparar urgentemente. Daniel 12:10 diz que muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Aí muita gente pode perguntar, irmão, você está dizendo que quem ficar nas cidades não vai se salvar? Como ficam os paralíticos? Como ficam as pessoas idosas? Como ficam as criancinhas? As pessoas que não tiverem opção? Meu querido, o Criador é justo. É lógico que ele vai salvar. É lógico que ele vai salvar suas almas, que ele vai garantir a entrada no reino. Só que, infelizmente, quem estiver nessa posição, ele vai morrer. Lógico, sua alma está guardada no Messias, mas ele vai morrer. E é essa luta que nós temos travado com nossos parentes, nossos amigos, alertando. Você pode muito bem ficar, mas as pessoas parecem não querer ouvir. Eu já tive contato com irmãos que disseram, irmão, eu estou pronto para morrer. Eu disse, parabéns, irmão é corajoso, muito bom. Né? Que o Eterno lhe dê força para perseverar até o fim. A gente espera o melhor e deseja o melhor. Agora, será muito difícil. Por isso que o profeta diz que serão purificados, embranquecidos e provados. Gente que vai passar por tortura, gente que vai passar por aprisionamento, gente que vai ser açoitado, gente que vai ser assassinado, né? E a Escritura diz que os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Se você for falar para qualquer ímpio que em 2020, por volta dessa época, começa uma nova ordem mundial, vai haver um controle total, tem caixões comprados, vai contar isso para os ímpios para você ver a reação desses zombadores, desses incrédulos, desses tontos. Tem cheio de vídeos aqui na internet de gente que zomba de temas como nova ordem mundial, de escatologia, profecia. Mas a hora vai chegar, senhores. E o riso vai parar, como parou lá fora da Arca de Noé. E Noé dizia, vocês não diziam que não existia Criador? Vocês não diziam que não ia haver nova ordem mundial? Tá aí. Agora aproveitem. Agora aguenta. Infelizmente, não nos resta fazer nada. O alerta foi dado. São anos que nós estamos falando sobre esse mesmo tema de diversas formas e de diversas abordagens, e tem uma gama de pessoas, a maioria, que ainda se recusa a crer no que está escrito nas profecias. Não é que eles têm algum déficit cognitivo para entender o que está sendo passado, não, porque a mensagem é muito clara, simples, né, na maneira de se abordar, mas é muito evidente, é contundente. Dá para você entender. O problema é que eles não querem entender. Aí que está a questão. Prefere entrar na utopia de um sonho aí de novela da Record, né, do Apocalipse. Vou ser arrebatado, eu vou conseguir me safar de alguma maneira, eu sou esperto, minha pensão está garantida, eu tenho pessoas de recursos com quem eu posso contar na hora, e quando chegar na hora, o barco vai furar, né? Salmos 91, verso 1-8. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Senhores, os grandes centros urbanos são esconderijos do Altíssimo? Não são. É a sombra do Onipotente que ele descansará. É incrível, depois que a gente começou a morar a quase 1.000 metros de altura, a gente sente o Criador mais próximo, sente que os anjos passam primeiro por aqui antes de descer. Porque, queridos, é a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente.
É o esconderijo certo. E aí diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Cadê arrebatamento secreto aqui? Cadê aqui novela da Record, do Apocalipse? Vai cair ao teu lado. Não é que você vai estar não sei aonde, no céu, vai estar... Não, vai cair ao teu lado 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aleluia, por isso. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então, não é que nós vamos ser tirados da tribulação, nós vamos passar sim pela tribulação, só que ela não vai nos atingir. Você entendeu? Nós vamos vê-la, vamos contemplar, vamos ouvir e vamos estar no meio dela, mas não seremos atingidos, não sofreremos, nós não sofreremos o mal que virá não só do eterno, no seu juízo final, como também o mal que virá dos homens, do anti-Messias, na grande perseguição final. Isaías 32:18 diz, e o meu povo habitará em moradas de paz. E aqui é o termo Moshav, os Moshavim, moradas, né? São as comunidades agrícolas que o povo de Israel sempre manteve, onde eles cultivam alimento, onde eles fazem uma permuta entre eles, né, com produtos diferentes, onde eles subsistem por meio da terra, por meio das bênçãos do Criador, e vivem em paz, em amor ao próximo e amor ao Criador. Então, queridos, não faz sentido eu acreditar que 1000 cairão ao teu lado, 1000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, 1000 à tua direita, e tu não serás atingido, que eu estou lá no céu, não. A profecia é clara, você vai estar aqui, você vai ver tudo, só que você vai estar em paz. Que o Criador te abençoe, guarde, agradeço as 326 pessoas assistindo ao vivo nesse momento, gostando ou não, concordando ou não, que o Criador abençoe tua vida e que você esteja pronto para o que há de vir sobre o mundo. Que você creia na trombeta, creia no alerta, que você prepare o seu coração, prepare sua família, prepare sua vida, acerte as contas com o Criador, acerte as contas com o próximo, porque o dia está chegando. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de santificação, é tempo de deixar o mal, é tempo de fazer uma aliança com o Altíssimo, é tempo de você descer as águas e batizar em nome do Messias para arrependimento e purificação dos pecados. E o Criador vai te abençoar tremendamente, ele vai suprir tuas necessidades, ele vai prover um local para ti. Ele vai honrar a tua fé quando você honrar primeiro na sua vida. Tá bom? A paz esteja contigo. Amanhã, às 20 horas, no canal Neemias Gomes, nós vamos dar o informativo semanal, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, na perspectiva da nova ordem mundial. Um abraço a todos, queridos, obrigado. Até um próximo Hangout.